Gente, tudo bem? Eu sei que muitos de vocês fazem ou pretendem fazer a faculdade de pedagogia. E eu recebo muitas vezes mensagens de pessoas perguntando como são os trabalhos, as provas, enfim, como são as avaliações, como elas são feitas no curso. E aí esse é o tipo de vídeo que eu só posso dar a minha opinião e de pessoas próximas que eu conheço, do meu curso e tal, mas que seria muito interessante se vocês, que também fazem pedagogia, escrevessem aqui embaixo como é no curso de vocês, a cidade de vocês, se realmente segue essa mesma lógica que eu tô falando ou se é completamente diferente, tá? Então nesse vídeo eu vou falar pra vocês como funcionam mais ou menos os meus trabalhos, quais são os tipos de trabalhos que eu tenho na faculdade. No título eu coloquei trabalhos, eu tô falando mais de trabalhos porque na maior parte das vezes eu não tenho provas na faculdade. E mesmo quando eu tenho prova, elas são provas muito mais formativas, provas que tem consulta, provas que o professor dá antes pra você produzir na hora, só passar as respostas, enfim. São provas que não são provas de decoreba, você não precisa decorar a matéria e saber tudo, os detalhes e tal pra fazer uma prova. Como muitas vezes é feito, por exemplo, na escola e em muitos outros cursos também. Porque a gente da educação entende muitas vezes que essa não é a melhor forma de avaliar um aluno, sabe? Que você colocar a nota valendo 10 em uma prova só, às vezes aquele aluno tá mal naquele dia, às vezes ele vai dar um branco na hora, não vai lembrar de muita coisa, enfim. Os professores, felizmente, têm essa mentalidade de que prova assim, de decoreba mesmo, não é a melhor forma de avaliar um aluno. Inclusive vou deixar um vídeo aqui em cima sobre avaliação educacional, que eu acho que todo mundo deveria ver pra poder entender um pouco mais do que eu tô falando. Só pra explicar basicamente porque eu tô chamando tudo de trabalho, só pra fazer essa diferenciação. Antes de eu começar a falar dos tipos, eu vou explicar pra vocês que na minha faculdade a gente tem duas notas basicamente. A nota de G1 e G2. G1 é no meio do semestre, G2 é no final do semestre. E aí cada professor compõe essas notas da maneira que quiser. A maioria dos professores compõe a nota com mais de um tipo de trabalho. Então, a maioria dos professores não dá um trabalho só valendo 10, ele dá pequenos trabalhos, pequenas atividades em sala, participação, às vezes falta, pontualidade, enfim, coisas que professores gostam de colocar na nota, mas a maioria das vezes a nota não é toda um trabalho só valendo 10, são vários pequenos trabalhos, por exemplo, 5 trabalhos valendo 2, ou um trabalho maior valendo 5, e 2 trabalhos valendo 2,5, enfim, geralmente a nota é dividida mais ou menos dessas formas, dificilmente o peso está todo em um trabalho valendo 10. E tem os dois tipos de trabalho, trabalhos escritos e trabalhos de apresentação. Então eu vou começar falando dos trabalhos escritos, quais são os tipos que tem, e depois eu falo das apresentações, trabalhos um pouco mais diferentes, tá bom? Começando por trabalhos escritos. Pelo menos eu faço muito trabalho de resumo, resenha e fichamento. Esses nomes, teoricamente, cada coisa é diferente. Resumo é diferente de resenha, é diferente de fichamento, que é diferente de resenha integrada, resenha analítica e tal. Mas o que acontece é que, pelo que eu vejo, cada professor chama do que quiser. Geralmente esse trabalho é você ler um capítulo de um livro, ou um livro inteiro, ou um texto, enfim, alguma coisa. Geralmente você lê alguma coisa e você produz a partir disso um resumo do que é aquela coisa, mas você, além de resumir, o que a maioria dos meus professores querem é que você coloque a sua opinião, a sua visão. Então, isso existe muito em pedagogia. Trabalhar com diversos textos e você tem que fazer um resumo interpretativo. Muitos chamam de resumo interpretativo também. Que é basicamente você resumir dando a sua opinião, falando os pontos que você concorda e que você não concorda. E muitas vezes você tem que fazer isso de mais de um texto. Então você pega 3 textos e articula entre eles, então fala de diferentes visões, o que eles têm em comum, o que eles têm diferente, qual que você concorda mais, enfim. Esse é um tipo de trabalho que é muito comum na minha faculdade, varia muito de páginas, às vezes tem professor que cobra 2 páginas só, mas a maioria fica ali por volta das 5 páginas, 4, 5 páginas, obviamente que depende do tamanho do texto que você tá fazendo, né? Para as matérias de estágio, no caso eu tenho 4 estágios curriculares no meu curso de pedagogia, é muito comum que os trabalhos sejam baseados em relatórios. Então você tem que fazer um relatório da sua vivência no estágio. Eu, por exemplo, agora no estágio de educação infantil, tive que fazer um primeiro relatório de impressões gerais, o que eu achei da escola, o que eu achei da turma, quantos alunos tem, como é que é o espaço organizado, enfim, coisas que eu realmente senti no primeiro contato com a escola, com a turma e tal. No segundo relatório, eu tive que pegar os indicadores de qualidade da educação infantil e basicamente relacionar, ver se naquela escola aqueles indicadores estavam sendo atendidos, enfim, fazer uma discussão em relação a isso. Quero fazer um vídeo específico explicando pra vocês como eu faço meus relatórios, tá? Então isso vai ficar para um próximo tópico, um próximo dia. O terceiro tipo de trabalho escrito são os planos de aula. Eu tive que fazer muito plano de aula nas matérias de metodologia. Eu tenho 4 metodologias: português, matemática, ciências sociais, que é basicamente história, geografia, e ciências naturais. E cada uma delas eu tenho 2 períodos, então na verdade eu tenho
8 matérias de metodologia e em todas elas eu tive que fazer planos de aula. Então, o plano de aula basicamente você tem que estabelecer um ano, assim, por exemplo, quero trabalhar com o terceiro ano do ensino fundamental, vou começar a trabalhar a multiplicação com eles, como é que eu vou fazer isso? Então eu tenho que colocar a metodologia que eu vou usar, o objetivo, o passo a passo da aula, a forma de avaliação. É uma coisa bem fechadinha, geralmente, o plano de aula, assim, você não tem muita liberdade pra explorar formatos, não, é uma coisa, assim, a estrutura do trabalho é bem fechadinha. Então, plano de aula também tem que fazer bastante. O quarto tipo de trabalho escrito que você vai fazer, possivelmente bastante, dependendo da sua faculdade, são artigos acadêmicos. E aí, na verdade, o artigo acadêmico você geralmente vai fazer depois de fazer uma pesquisa. Em algumas matérias, o seu trabalho final vai ser fazer uma pesquisa sobre algum assunto do seu interesse. Então, o trabalho final é você apresentar um artigo acadêmico dos resultados da sua pesquisa. Então, bem naquele formato mesmo, vai ser o resumo, as palavras-chave, a introdução, metodologia, introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, discussão, conclusão, referencial bibliográfico. Então, bem no formato acadêmico mesmo. Mas fica tranquilo que isso é uma coisa que vai sendo explicada ao longo, e se não for, a gente consegue correr atrás, assim, pela YouTube. Na maioria das vezes é bem explicadinho e tal, não precisa se apavorar com isso, não. Um quinto tipo de trabalho escrito, que geralmente não é só escrito, é um trabalho que é um pouco escrito e um pouco de outras coisas também, é o portfólio, que é basicamente uma pasta, pode ser virtual, pode ser presencial, física e tal, com tudo aquilo que você aprendeu ao longo da matéria. Anotações de sala de aula, suas reflexões, os trabalhos que você produziu, as atividades. Então, por exemplo, em metodologia de matemática, acho que a gente fez isso no portfólio. Então, cada vez que a gente ia tendo uma atividade na sala de aula, a gente podia tirar foto da atividade, uma coisa assim, e fazer no portfólio. Eu geralmente prefiro quando o portfólio é virtual, porque a gente pode colocar fotos, anexar várias coisas, anexar links, anexar vídeos que a gente achou interessante sobre aquela matéria, enfim. E aí realmente você forma tipo um dossiê de coisas que você aprendeu. Isso é muito interessante. Eu acho que é uma das formas de trabalho escrito que eu mais acho que é formativa, realmente, de você conseguir agrupar todo aquele conhecimento que você teve de uma forma prática, enfim. Então tem o portfólio também, que muitas vezes são feitos. E agora eu vou para os trabalhos que não são escritos. Se eu tiver esquecido de algum trabalho escrito, escreva aqui embaixo, porque isso aqui foi o que eu consegui pensar lendo as minhas matérias e vendo as avaliações que eu tive, tá? Quase certeza que isso em toda a faculdade de pedagogia você vai ter muitos seminários para apresentar, muitos trabalhos em grupo para apresentar. Isso pode ocorrer das mais diversas formas, pelo menos na minha faculdade. Muitas vezes vai acabar sendo uma apresentação de PowerPoint. A gente tenta sempre fugir um pouco disso e fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, mas às vezes você vai realmente ter ali 30 minutos pra fazer um trabalho extremamente expositivo, com PowerPoint e tal, e bem no esquema de escola mesmo. Não sei se na escola de vocês tinha muito isso. E aí o seminário pode ser sobre algum tema de interesse do grupo, o grupo pode escolher, ou o professor vai escolher o que cada grupo vai falar. Pode ser sobre um capítulo de um livro, ou sobre algum texto de algum autor que vocês estejam trabalhando, enfim. Totalmente variado. Já fiz seminários sobre bullying nas escolas, já fiz seminários sobre gênero e sexualidade, seminários sobre capítulos de livro, enfim. Já fiz 70 milhões de seminários. A coisa que eu mais faço na minha vida é preparar seminários pra aula, né? Então alguns professores pedem, na verdade, pra você dar aula sobre um tema. Então ele fala, o tema de vocês hoje vai ser criança e consumo, que foi o último que eu fiz. E aí vocês têm 2 horas, até 1h30, 2 horas, pra preparar a aula do jeito que você quiser, fazer um seminário do jeito que você quiser sobre aquele tema. Então você pode passar vídeo, você pode fazer dinâmicas, você pode ter uma parte mais expositiva e tal. Então eu sempre gosto de alternar entre uma parte mais dinâmica, que a turma inteira participa, a produção de alguma coisa, enfim, num estilo mais de oficina, que eu posso fazer um vídeo também explicando pra vocês basicamente o que é isso, mas um estilo um pouco mais dinâmico, mais participativo e não tão expositivo quanto um PowerPoint, a gente só lá falando, que às vezes fica um pouco chato isso, né? Então, às vezes, você vai precisar também usar muito essa criatividade, assim, pra realmente preparar uma oficina, uma aula bem legal, assim, pras pessoas que estão ali assistindo. E uma coisa que eu não falei antes, que é muito importante, tem trabalhos, todos esses trabalhos que eu falei podem ser em grupo ou podem ser individual, tá bom? Então, assim, vai depender muito. Seminário individual, eu acho que eu nunca vi. Eu acho que foi uma vez só que eu fiz seminário individual. Mas, geralmente, é ou em dupla, ou em trio, ou em grupos maiores. Tanto os trabalhos escritos, planos de aula, já fiz muito em grupo, artigo geralmente em grupo, portfólio geralmente é pessoal, mas relatório também é pessoal. Mas o resto até resenha e tal, eu já fiz em grupo, então isso vai depender muito. Seminário geralmente é em grupo, né? E aí, além disso, algumas vezes os professores, eles deixam
que o trabalho final seja uma coisa bem aberta. São poucos, infelizmente, mas acontece de deixar o trabalho final poder ser um vídeo, você poder apresentar uma música, um jogo, algum tipo de... Você pode escolher o formato que você quiser pra mostrar o que você aprendeu. Você pode expressar de uma forma oral, se você preferir, você pode entregar o trabalho escrito, você pode fazer um vídeo. Enfim, no ano passado, na aula de filosofia, eu contei pra vocês que eu fiz um vídeo sobre o tema de memória, então foi o formato que a gente preferiu de apresentar aquele trabalho, um vídeo documentário, ou um vídeo um pouco mais ficção, ou um vídeo mais artístico. Eu sei que são poucos professores que deixam essa liberdade toda, mas é uma proposta legal também que eu geralmente gosto bastante. A nota também é composta de autoavaliação. Tem muito professor que faz autoavaliação, não uma autoavaliação que você se dá uma nota aleatória, mas uma autoavaliação que você precisa realmente escrever aquilo que você achou da aula, se você acha que você aprendeu bastante ou não, enfim. Uma autoavaliação bem dialogada, assim, isso às vezes faz parte, compõe a nota também. Às vezes, e aí como eu falei, às vezes uma prova também compõe essa nota. Eu acho que eu tive, sei lá, eu não sei nem se eu posso falar que eu tive alguma prova que foi igual prova de colégio, que você chega, você não sabe nem o que vai cair direito, assim, porque o professor não quer falar especificamente o que vai cair, e você chega na prova, lê as questões e tem 1 hora pra fazer e pronto, acabou. Tipo, eu já fiz várias provas durante a faculdade, chamadas provas, né? Mas ou eles passavam as questões antes pra gente poder estudar, ou na aula era com consulta, ou seja, uma coisa muito mais reflexiva, que você tinha que pensar sobre aquilo, do que uma coisa de decorar. Então realmente tem, mas pelo menos na minha faculdade não é prova de decorar. Não sei na de vocês como é que é, por isso eu quero muito que vocês escrevam aqui embaixo, até pra eu poder conhecer um pouco melhor, né, como é que é a rotina de vocês de estudo, enfim. Bom, então foi basicamente isso que eu consegui lembrar até aqui. Não sei se eu esqueci de coisas muito importantes. Conto com a colaboração de vocês aqui nos comentários pra gente poder se ajudar bastante. Então enfim, muito obrigada por assistirem, beijão pra vocês e até a próxima.